Donald Trump já prometeu acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia em 24 horas, já ameaçou transformar o Canadá no 51º estado norte-americano e agora está de olho na Groenlândia. Mas até que ponto devemos acreditar em tudo o que ele diz? O magnata norte-americano está de volta ao poder nos Estados Unidos e comandará a principal economia global em um momento de tensão geopolítica sem precedentes desde a Segunda Guerra. O tom de Trump é provocativo, quase debochado, mas o fato é que o futuro global depende em grande medida das suas ações. Desde sua reeleição em novembro passado, o mundo, marcado por guerras no leste europeu e no Oriente Médio, se pergunta: o segundo mandato trumpista será capaz de conter a escalada de conflitos ou empurrará as nações para uma guerra de proporções globais? Embora ainda não tenhamos respostas claras, os movimentos recentes de Trump e de líderes como Zelensky, Netanyahu e outros podem nos ajudar a entender o que está por vir. Vamos começar pelo Oriente Médio. Lá, Israel e Hamas travam um conflito sangrento que já acabou com milhares de vidas. O mundo assistiu com horror à escalada da brutalidade, especialmente a de Benjamin Netanyahu, que ultrapassou todos os limites de um confronto armado, inclusive no que diz respeito a normas humanitárias. Dias antes da volta de Trump à Casa Branca, Israel e Hamas anunciaram um cessar-fogo. Imediatamente se iniciou nos Estados Unidos uma disputa. Quem teria conseguido o acordo? Joe Biden, que está deixando o poder, ou Trump? Biden é um defensor total de Israel. Ele queria avançar como seus legados, conseguiu o cessar-fogo. Inclusive que a proposta dele de maio do ano passado é exatamente a mesma proposta que está acontecendo agora. Mas são várias variações. Por exemplo, agora Netanyahu tem abandonado várias considerações que ele exigia como eram fundamentais para ter um acordo. Pela pressão do enviado de Trump, que insistiu em forçá-lo de fazer esse acordo nesse momento. O retorno de Trump à Casa Branca representa mais do que uma simples mudança de comando. Suas decisões frequentemente extrapolam os interesses dos Estados Unidos e refletem também os seus desejos pessoais. Ele é uma figura política que não distingue o papel de presidente do seu comportamento como empresário. Trump está querendo ser nomeado para ganhar o prêmio Nobel, porque ele está muito furioso que Obama ganhou. Ele acha que ele merecido essa premiação pelo acordo de Abraham que ele assinou vários anos atrás. Então ele está querendo mostrar que foi ele que é responsável e não Biden, para ele justificar a possibilidade de ser indicado para o prêmio Nobel, que eu acho que jamais vai receber isso. Mas isso faz parte do ego, o super-ego do Trump o tempo todo. Deixando um pouco o Oriente Médio de lado, há a guerra na Ucrânia. Na prática, um conflito que se arrasta há quase 3 anos entre Rússia e a OTAN. A análise da relação histórica de Trump com Vladimir Putin é fundamental para projetar seus próximos passos em relação à Rússia. Não podemos esquecer que em 2016, o regime de Putin foi acusado de interferir a favor de Trump nas eleições presidenciais que garantiram a sua primeira vitória. Sabemos muito bem que Trump tem uma aliança, uma afinidade enorme com Putin, que é muito curioso isso, é quase impossível de explicar isso. Algumas pessoas dizem, não, ele identifica com outras pessoas que são poderosos, que são machistas e tal. Mas eu acho que o envolvimento tanto de Rússia nas eleições de 16 e também em 20 é uma indicação que tem alguma coisa, um tipo de acordo ou entendimento entre Trump e Putin que vai além de qualquer crítica que Trump tenha à política exterior do governo de Biden. Então é uma aliança muito curiosa nesse sentido, e contra toda a lógica da política exterior dos Estados Unidos durante 50, 60, 80 anos, desde a Guerra Fria. Outro efeito da volta de Trump é a mudança da postura de Volodymyr Zelensky. Desde a invasão russa, o ucraniano tem sido tratado como figura de primeira ordem por Washington, recebendo apoio financeiro e militar dos Estados Unidos em sua defesa contra as tropas russas. Nesse período, Zelensky se acostumou a contar com a receptividade de Biden nas suas demandas, mas à medida que a volta de Trump ao poder despontava, foi se ajustando às novas condições. No fim do ano passado, durante o encontro em Paris, chegou a admitir que a guerra poderia terminar mais cedo. Mas o que isso significa? A Ucrânia estaria disposta a recuar, cedendo territórios conquistados pelo Kremlin, ou tentaria intensificar os ataques em território russo, algo pouco usual desde o início da guerra?
Ele está contra a guerra não porque ele está criticando uma política norte-americana de defender a Ucrânia contra a invasão russa, mas porque ele tem um interesse de defender a política da Rússia nesse conflito. Ao mesmo tempo, ele está falando da possibilidade de invadir Panamá, tomar posse de Canadá e Groenlândia. E me lembra muito com o governo de McKinley, no final do século XIX para o século XX, quando os Estados Unidos realmente fortalecem seu poder como um país imperialista, quando invadem Filipinas, invadem Cuba, toma posse de Puerto Rico e expande sua influência na América Latina. O Trump está fazendo isso, está querendo expandir a política. E como você vai fazer isso se não fosse por guerra? Eu não acredito que vai ter uma guerra com o Panamá, mas ele está ameaçando isso. Então essa é a questão de que ele está contra a guerra de Ucrânia como Rússia, como um grande gasto de recursos americanos, eu acho que é uma maneira de justificar uma coisa que tem outros interesses envolvidos. Boa parte da tensão em torno da guerra na Ucrânia envolve o risco de que ela se expanda para a Europa, algo inimaginável até pouco tempo atrás, mas que está sempre nas entrelinhas dos discursos de Putin, que defende as suas ações como uma resposta justa ao expansionismo da OTAN. Com Trump de volta, há uma clara reconfiguração das forças políticas. Sua retórica inflama grupos de extrema-direita na Europa, desestabilizando partidos de centro e centro-direita. Enquanto isso, potências como a Alemanha e França enfrentam crises internas que dificultam qualquer tentativa de jogar água nesta fervura. A extrema-direita, aliada com a Rússia na Europa, também está reivindicando paz. Qual é a intenção de Trump? De ser grande defensor da paz para ganhar o prêmio de paz. Então ele vai propor um cessar de fogo entre Rússia e Ucrânia, e a Ucrânia vai ter a opção de não aceitar porque os Estados Unidos não está fornecendo as armas e apoio que Biden estava fornecendo. Então, Zelensky não vai ter outra opção. Se a era da moderação já vinha dando sinais de fraqueza, o retorno de Trump fortalece uma nova e perigosa forma de fazer política. Organismos internacionais seguem fazendo sua parte e pregando diálogo, mas na prática, governos à esquerda e à direita aumentam gastos com armas e defesa. Uma terceira guerra mundial talvez seja improvável, mas a volta de Trump ao comando do país mais poderoso do mundo faz com que a instabilidade passe a ser a marca do nosso futuro global.